Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? Às vezes nós vamos incorporando ao nosso jeito de ser detalhes que nem são nossos. E de repente a gente vai fazendo a nossa vida, a gente vai construindo os nossos dias a partir de expectativas que são dos outros. É muito triste quando você percebe que você está pautando a sua verdade pessoal a partir das expectativas dos outros. Isso pode acontecer dentro do casamento. Muitas vezes uma pessoa pode abrir mão de ser quem ela é, porque ela vive para poder cumprir as expectativas que o outro alimentou. Por isso que o namoro precisa ser um tempo de muitas decepções. Porque o que é a decepção? É aquele momento em que você percebe que o outro não é aquilo que você imaginou. Eu acho profundamente libertador quando alguém fala, Padre Fábio, eu estou tão decepcionada. Que bom, minha filha. Então agora podemos ser amigos de verdade. Porque antes o outro pode ter me imaginado demais. No amor é assim, a mesma coisa. Volto a dizer, você nas instâncias que são suas, eu não sei o tanto que você é conhecido na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, mas você é conhecido de alguns. E você corre o risco de guardar e de manter coisas na sua personalidade que nem pertencem a você, que foram colocados por outros. Eu gosto muito da experiência que Jesus nos fala no Evangelho de Mateus. Uma parábola que ele utiliza-se de um exemplo do campo, porque Jesus era um homem simples. Ele não falava de filosofia. Paulo fala filosoficamente. O apóstolo Paulo, quando você pega os escritos dele nas cartas, você tem ali um intelectual falando. Jesus poderia até ter essa capacidade intelectual, mas ele falava de maneira simples. Porque a missão de Paulo é diferente da missão de Jesus. Paulo tem o grande objetivo de tornar Jesus conhecido no meio daqueles que não acreditavam. Jesus é muito direto. Ele fala de maneira muito simples porque o grande desejo dele é tocar e transformar o coração de quem o escuta. Então você vai ver em muitos momentos Jesus utilizando-se de exemplos da vida do campo. Porque ele falava com lavradores, falava com pescadores. E essas pessoas só podiam entender se ele falasse assim, com essa simplicidade. Mas essa simplicidade é de uma profundidade que ainda hoje continua nos falando. Deus nos fala com a voz que a gente sabe ouvir. Ele não vai falar com você a partir de uma linguagem que lhe é diferente, não. Sempre que Deus quer falar comigo, Ele fala a partir da linguagem que eu entendo. Ele vai utilizar-se de todos os recursos que são próprios da minha alma. Então, se você gosta de arte, é natural que Deus vá se revelar de maneira muito especial a você através da arte. Se você é muito religioso, Deus vai ter facilidade de se manifestar na sua vida através da religião. É por isso que a gente precisa ter muita paciência com aqueles que não vivem igual a gente, que não escutam a mesma voz que nós escutamos. Fica tranquilo, mais cedo ou mais tarde Deus falará com aquela pessoa com a linguagem que ela sabe ouvir. Porque o grande desejo de Deus é comunicar-se a todos nós. Você como pai, você não precisa falar linguagens diferentes lá na sua casa? Você como mãe, tem 5 filhos.
Dá para falar igual com todo mundo? Não. Seria uma tolice da sua parte querer falar com todos os seus filhos utilizando-se da mesma linguagem. Por isso que é bom a gente observar o outro. Porque lá você vai com um jeitinho que vai facilitar a palavra cair no coração dele. Quando eu falo a palavra, é o dia a dia. Não estou falando só da palavra de Deus, não. Às vezes você precisa dar um conselho para uma pessoa, você sabe que aquela pessoa está necessitada daquele conselho, mas se você chegar com os recursos errados, como diz a própria palavra, Sagrada Escritura, é jogar pérolas aos porcos. Não que o outro seja um porco. Não. É que às vezes o espaço, a maneira como nós escolhemos fazer é porca. É precioso o que eu preciso dizer, mas se eu digo com arrogância, você nem presta atenção no que eu estou dizendo, não? Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de prestar atenção num arrogante. Pode estar falando a coisa mais verdadeira do mundo, aquilo não me toca. Essa semana eu estava lendo a entrevista que a Adélia Prado deu. A simplicidade com que aquela mulher faz uma leitura do Brasil a me comoveu, porque ela disse que a tragédia de Mariana, aquela lama toda, é a expressão de uma lama maior. E ela falou que ela tem medo dessa lama. Aquela tragédia expressa outras tragédias nossas. Uma mulher simples, extremamente sábia, intelectual, mas que fala com a gente de uma maneira tão direta que é impossível a gente não ficar tocado. E mais que isso, modificado por aquilo que o outro disse para nós. Este é o empenho de Jesus, minha gente. Tocar o coração do outro para que ele seja modificado por essa palavra que sempre quer o nosso bem. Se você procurar no Evangelho alguma palavra que seja contrária à sua felicidade, você pode me apresentar. Não. Toda e qualquer palavra dita por Jesus é sempre favorável ao crescimento daqueles que escutam. Até quando essa palavra é mais dura. Porque você também, como mãe, sabe que apesar de todo o amor que você tem pelo seu filho, a palavra dura faz parte do processo educativo. Não tem como você amar o seu filho e educá-lo sem a palavra dura de vez em quando. Mas aí você encontra o formato certo para dizer a palavra dura. A palavra dura precisa ser dita de maneira que aquela criança ou aquele adolescente, ou até mesmo aquele jovem, identifique que ela lhe é favorável. A palavra deverá ser sempre favorável, deverá despertar em nós a consciência do que nós precisamos jogar fora para que prevaleça a nossa verdade pessoal. Se a gente se empenhar nessa investigação diária da nossa personalidade, nós vamos descobrir muitas atitudes, muitas coisas que foram colocadas sobre nós, que são um obstáculo para o nosso crescimento pessoal. É por isso que a conversão, minha gente, só é possível àquele que se dispõe a ser verdadeiro. Porque a salvação só é possível aos que aceitam a verdade. O primeiro passo é a gente reconhecer a nossa indigência. Sou miserável, não tenho medo dessa miséria. Administro dia a dia. Eu acordo miserável e vou dormir miserável, mas vou dormir consciente de tudo aquilo que pode ser um obstáculo para o que Deus pretende em mim. Eu não posso me render a essa parte estragada que me foi jogada pelos outros, ou até mesmo que foi buscada livremente por mim. Jesus fala dessa realidade a partir do joio e do trigo. Jesus apresentou-lhes esta parábola. O reino dos céus é como alguém que semeia boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso.
Os servos perguntaram ao dono: queres que vamos retirar o joio? E ele disse: não. Pode acontecer que ao retirar o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro. E no momento da colheita, direi aos que cortam o trigo: retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai no meu celeiro. Aí depois, nessa continuidade que eu estava lendo, Jesus explica para eles o significado dessa parábola. Ele voltou para casa, como eu tinha dito, os discípulos aproximaram e perguntaram a ele: Senhor, o que o Senhor quis dizer com aquela parábola do joio? Ele respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente só são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo, e a colheita é o fim dos tempos. Os que cortam o trigo são os anjos. Como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino toda causa de pecado e os que praticam o mal. Depois serão jogados na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, eu sempre gosto de pensar que o fim dos tempos para nós é hoje. Eu tenho todo o direito de acreditar as minhas esperanças escatológicas. Bonito isso. Eu pensar que eu viverei um juízo final. Ótimo. Mas eu preciso fazer diariamente a experiência da volta do Filho do Homem na minha vida. O verdadeiro cristianismo consiste em nós vivermos diariamente este impacto da palavra de Deus em nós. Todo homem, toda mulher que leva a sério o seu cristianismo precisa fazer o seu juízo final antes de dormir. Como foi que eu vivi hoje? Como foi que eu tratei as pessoas? O que eu escolhi hoje? O que eu vi? O que eu ouvi? Quais foram as escolhas que determinaram hoje o meu jeito de ser? Aí você está fazendo o que Jesus falou. Dando uma olhada no campo da sua vida, na seara da sua vida, e identificando onde é que está o joio, que é aquilo que pode ser favorável ao seu crescimento humano, e onde... O joio não, né? Desculpe. É o contrário. Ainda bem que você estava atento e me olhou assim. Onde é que está o trigo? Tudo aquilo que é bom em você. Quantas pessoas semeiam trigo na sua vida? Hoje, por exemplo, muita gente pode ter semeado trigo na sua vida. Em mim, muitos. O sorriso bonito que nos oferece é um trigo que cai no nosso canteiro. Uma palavra bonita que nos oferece. E quando eu falo bonita, comprometida, o bem. Um gesto de amor que uma pessoa faz, de delicadeza que uma pessoa faz com a gente na fila do banco. É joio? Não, é trigo. Aí você faz a leitura da seara e você pensa: hoje tudo isso foi semeado em mim para me tornar um campo fértil. É o reino de Deus crescendo em mim e em você através das nossas escolhas. Mas eu sei que também tem muito espírito de porco solto pelo mundo afora. E tem muita coisa ruim que cai o tempo todo sobre você. Uma fofoquinha, aquilo te desagrada, te deixa chateado. Uma briguinha que aconteceu ali no Twitter e você levou aquilo a sério. Ou até mesmo uma fofoquinha que você fez, uma palavra maldosa que você soltou. Uma palavra que você sabe que não edifica quem lê. Apenas por um mecanismo de carência, muitas vezes a gente faz. Nós semeamos joio nos outros e os outros semeiam joio em nós, é natural. Tem gente que tem a mão cheia de joio o tempo todo, porque está precisando se curar, está precisando ir para terapia, está precisando de um bom psicólogo, um bom terapeuta, um bom psiquiatra. Tem gente que faz estrago no mundo o tempo todo, semeando misérias. Mas nós não podemos admitir esse papel ser nosso. Cristão? Não. A nossa postura deve ser outra.
O nosso compromisso deverá ser diário, em não permitir que o mundo seja semeado por coisas ruins a partir de nós. Então, minha gente, quando nessa canção a gente diz, nem tudo que sou é meu, é você ter coragem de jogar fora aquela mágoa, porque ela foi semeada por alguém que só tinha joio no coração. Não leve para a cama. Nem tudo aquilo que você se tornou é você. É preciso ter coragem de arrancar pela raiz. É preciso ter coragem, se for preciso, recomeçar a vida, mas a partir de uma verdade. Reunir o trigo que foi semeado em você, tudo aquilo de bom que você recebeu dos seus pais, dos seus amigos, das pessoas que passaram pela sua vida, porque até mesmo as pessoas que nos amam, ainda que não estejam conscientes disso, jogam joio no nosso processo humano. Quantas coisas eu precisei renunciar depois de grande, porque eu tomei consciência que aquilo não me fazia bem. Detalhes da personalidade da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, da própria influência que um familiar às vezes exerce sobre nós. Eu tenho certeza que aqui, e muita gente que nos assiste em casa, conhece pessoas que ficaram emperradas na vida por causa de relações doentias familiares. Porque não tiveram coragem de arrancar a raiz que até então lhe prejudicava de ser quem ela era. Essa parábola do joio e do trigo, ela deveria ser lembrada por todos os dias antes da gente dormir. Porque é uma oportunidade maravilhosa que a gente tem de fazer essa limpa no canteiro da nossa vida, de fazer uma verdadeira reestruturação no contexto das nossas escolhas, para que, quem sabe, amanhã a gente permita menos joio na seara. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Mas eu achei interessante porque ela está vivendo um pouco um conflito que tem sido muito comum nos dias de hoje. Ela fala: padre, o que tem me feito sofrer é o meu questionamento sobre a vida. Eu me vejo, me amo, me importo com o que pensam de mim, mas de forma positiva. As críticas eu uso para melhorar, os elogios enchem meu ego, tudo bem. Aliás, eu era assim. Até que comecei a me questionar o porquê de me sentir satisfeita com essas coisas. Afinal, só tem importância para mim, e ao concluir que todos nós somos sozinhos. No fundo, somos sozinhos. Chegar a essa conclusão me desesperou. Retirou até mesmo o sentido do que eu tinha para este reconhecimento que o outro me dava. Eu me sinto só. E como se só eu me preocupasse comigo. Quando me falam, sinto acolhida, mas quando penso que o que as outras pessoas falam são palavras jogadas fora, eu vejo o quanto só eu tenho importância para mim. Minha solidão se aprofunda e eu me pergunto, então, para que viver? Para que estudar, trabalhar, procriar, se isso só tem sentido para mim? Quero voltar a ser eu mesma, porque eu sempre amei ser quem eu sou e hoje tenho sentido muita dificuldade de viver esse sentimento. Isso é muito comum nos dias de hoje, né? Essa perda do sentido da vida. Primeiro que ela fala uma coisa que é muito verdadeira. No fundo, nós somos sós. Ninguém pode nos livrar dessa solidão. Aliás, esse livro que eu vou lançar agora, se Deus quiser, em junho, chama-se Orfandades, o Destino das Ausências. É um livro de contos em que eu, a partir de personagens e de histórias, eu trato, dessas orfandades que são naturais desta insuficiência da condição humana, que é, no fundo, eu acabo tendo que experimentar as minhas questões mais fundamentais sozinho. É claro, o outro do meu lado me ajuda, mas em última instância, sou eu e minhas misérias, O outro não consegue acessar
tudo que eu sou, como eu gosto sempre de dizer, porque eu sou um totalmente outro. O outro é um totalmente outro. Por mais que eu esteja ao lado daquela pessoa, eu não tenho como acessar a totalidade dela. E essa incapacidade de ser acessado na nossa totalidade gera uma solidão, uma sensação de ser só. Porque é aquele momento em que você não tem palavras para definir o que você sente. Essa é a solidão. É aquele sentimento que nem você entende. É aquela mágoa que nem você compreende porque tem. É neste lugar de solidão que moram todos esses sentimentos que são muitas vezes difíceis de serem entendidos. Agora, é interessante que a sociedade moderna tem acentuado muito essa sensação de solidão, pelas características que são próprias dos dias de hoje, né? A dificuldade dos vínculos, como nós já falamos em outros momentos também, a facilidade com que as pessoas se desprezam, com que elas se trocam, a falta de fidelidade, a falta de confiança, muitas vezes a falta de verdade na relação. Isso aprofunda muitas vezes essa solidão. Faz com que a gente se sinta cada vez mais solitários. E volto a dizer, não é essa solidão de você não ter alguém ao lado. Não, estou falando daquela que você experimenta de maneira inevitável, mesmo que você esteja rodeado de pessoas. Até na abertura do livro, eu estou escrevendo um texto para colocar lá. Eu estava pensando nisso ontem. Estava escrevendo lá. Não há cuidado humano que possa nos socorrer desta sensação de solidão. Eu acho que é a solidão que nós vamos experimentar na hora da morte, né? Que é quando você, mesmo que você tenha um médico segurando na sua mão, mesmo que você tenha um amigo, uma mãe, você vai só. E eu não estou negando aqui a dimensão espiritual, não. Eu estou falando da matéria. É deste corpo que tem fim. Deste corpo que padece solitário, né? Aí a fé nos ajuda a entender que essa experiência será vivida na presença de Deus e que Ele nos dá o suporte, o conforto, né? A força para ultrapassar essa fronteira. Tudo bem, a fé nos ensina isso. Agora, antropologicamente, nós vamos enfrentar isso de maneira muito dura. Agora, como é que eu posso fazer para que essa orfandade, essa solidão, não venha retirar as minhas esperanças? Como aqui, né? Essa menina já teve muita facilidade de ser quem ela era, muito elogiada por todo mundo, certamente uma pessoa muito querida, mas de repente ela mergulhou nessa solidão e ela descobriu de que nada valeria, não adianta o outro me reconhecer se eu não me reconheço. Não adianta o outro me querer bem se eu não me quero, se eu não me acolho. E aí, minha gente, nós entramos nessa questão que nós já tocamos tantas vezes, mas que ela é sempre atual, ela é sempre necessária de ser dita. O ser humano que não se acolhe, o ser humano que não se conhece, que não está disposto a viver esse dilema de ser quem é, não vai alcançar. Não vai conseguir viver essa realização humana. Ele vai se perder, porque o mundo de hoje tem dificultado cada vez mais esse autoconhecimento. Nós não podemos ser superficiais. Nós precisamos superar cada vez mais esse conforto que o autodesconhecimento pode nos trazer. Porque a falta de conhecimento, a falta de autoconhecimento, né, ela pode gerar um conforto temporário. Eu não estou nem aí com os meus problemas, eu quero mais é viver minha vida, eu quero mais é tocar o meu dia a dia. Deixa os problemas, outro dia eu resolvo. Pois é, mais cedo ou mais tarde a vida vai nos cobrar. Por isso que o autoconhecimento, e a gente começa aprendendo isso desde criança, quando a gente é bem orientado para esse processo, ele vai criar adultos mais dispostos e mais com uma imunidade um pouco melhor, né? Para dar conta dessa vida.
Porque se você não toma cuidado, se você não se percebe, você corre o risco de arrastar todos os dilemas que deveriam ter sido resolvidos na adolescência para a juventude. E da juventude para a idade madura e depois para a velhice. E aí, porque você não resolveu aquele conflito na hora certa, você corre o risco de depois não ter condições de resolver. Porque estão todos acumulados. Superar essa superficialidade dia a dia. É inevitável. Olha, a nossa cultura, ela favorece a superficialidade. Os ambientes que nós frequentamos, muitas vezes, eles favorecem a superficialidade. Você vê pela altura da música, que impede que as pessoas conversem. O livro que muitas vezes nos chama a atenção. O livro que às vezes a gente quer ler. Ah, mas esse livro está tão chato, eu não estou entendendo muito. Por quê? Porque aquela leitura está te retirando da zona de conforto. Eu gosto muito de ler coisas que eu não entendo no primeiro momento. Porque eu saio da minha zona de conforto. Ler aquilo que eu já sei, que sentido tem isso? Eu preciso o tempo todo sair da minha zona de conforto. E isso é existencial. Se eu quiser dar conta de mim, se eu quiser lidar melhor comigo, eu tenho que sair da minha zona de conforto. E como é que eu saio da minha zona de conforto? Na minha convivência, no meu encontro com os outros, com os que são diferentes de mim, e até mesmo com os que são meus amigos e que são parecidos comigo. Também posso sair da zona de conforto, desde que eu permita que aquele relacionamento não seja superficial. Pelo amor de Deus, nós não podemos ter uma postura superficial. O nosso desejo tem que ser alcançar sempre o mais profundo de nós mesmos. Eu preciso me motivar a querer ir mergulhando cada vez mais em águas mais profundas. É a proposta de João Paulo II naquele tempo, que ainda continua atual. A proposta de Jesus para nós é essa. Vamos sair da margem, vamos aprofundar. O nosso processo de fé pode nos favorecer isso. Porque se a gente não aprofunda, minha gente, nós não saberemos entender essa solidão e não saberemos administrar. A superficialidade, ela não favorece a experiência da solidão. Isso é um fato comum. Eu não suporto ficar sozinho, isso não pode. Eu não suporto parar de trabalhar, eu não suporto ficar quieto. Que isso? Ah, mas eu sou assim. É aí que está a zona de conforto. A palavra eu sou assim, ela significa a zona de conforto. Mas quem disse que você tem que ficar assim a vida inteira? Quem disse que você, mesmo sendo um trabalhador ativo, sendo dinâmico, quem disse que você também não pode ser afeito a uma reflexão que vai te fazer parar? Você que não gosta de ler, quem disse que você vai morrer sem poder fazer aí, despertar em você o gosto pela leitura? Buscar a profundidade. Você que só escuta aquela música que... Não. Você tem condições de fazer a experiência da profundidade. Porque é ela que nos dá condições de lidar com as nossas questões mais fundamentais. E a gente não pode morrer sem resolver esses conflitos, viu? E eu quero sempre oferecer o programa de direção espiritual como uma oportunidade para a gente aprofundar essas questões humanas. Para a gente poder refletir a vida. E a partir da reflexão que fazemos, ultrapassar essa zona de conforto e chegar do lado de lá um pouco melhor do que quando estávamos aqui. Você precisa ter primeiramente a consciência de que a sua primeira responsabilidade não é o outro, é você mesmo. Porque você só pode cuidar do outro depois de ter cuidado de si. Um relacionamento que começa no outro não dá, isso é doente. Ah, padre, mas isso é um egoísmo? Não é não. Isso é o passo certo do relacionamento. Eu só posso dar um passo na direção do outro depois de ter conquistado os meus territórios. A verdadeira caridade só existe quando eu sou livre
para amar, quando eu sou livre para doar, eu não estou agindo por uma necessidade. Porque às vezes até a nossa caridade não é por amor, não, é porque a gente quer aparecer. Às vezes a nossa caridade está em torno do nosso espírito pavão. Eu preciso que o outro me veja, eu preciso que o outro me note, então eu faço caridade, eu faço isso, faço aquilo, mas aquilo é tudo vazio dentro de mim, não me preenche, não me faz feliz. Meu Deus do céu, a caridade que eu faço precisa estar em consonância com aquilo que eu sei sobre mim. É essa minha liberdade interior me motivando a conquistar cada vez mais os territórios que são meus, conhecendo os meus defeitos, as minhas possibilidades, para que depois eu dê um passo na direção do outro e faça o mesmo na vida dele. Ao invés de ser um sequestrador, eu quero ser um libertador. Eu não quero estabelecer relacionamentos de amizade em que eu faço um papel de sequestrado ou de sequestrador. Só tem sentido a gente estabelecer relacionamentos se for para a gente ajudar o outro a fazer a conquista dessa liberdade interior. É aquilo que a gente fala, né? A gente precisa de ter amigos que nos façam amigos de Jesus. Aprendi com a minha amiga Marina Patrus, lá em Belo Horizonte. Uma frase simples. É verdade, eu preciso ter vínculos com pessoas que vão me motivar a viver essa liberdade interior. Se quiser me perder, é começar a colocar uma amarrinha aqui no meu pé. Saio fora, vou longe, vou embora. Sabe por quê? Eu levei muito tempo para compreender o processo da liberdade. Você acha que eu vou dar passos para trás na direção contrária da liberdade que Deus quer para mim? Eu não posso permitir isso. Sabe por quê? Eu estou pecando contra a minha conversão. Qual é a minha conversão? Qual é o processo que Deus quer realizar em mim? É me fazer ser livre. Se eu aceito viver um relacionamento que me aprisiona, que me poda das minhas possibilidades, que me priva de chegar ao que Deus quer de mim, esse relacionamento é diabólico. Ainda que ele pareça santinho, ainda que ele pareça bonitinho. Mãe pode fazer isso com a gente. Você quer um amor mais sagrado que de mãe? E mãe, se não cuida, sequestra assim a subjetividade do filho. Quando ela impõe a ele que ela quer que ele faça isso, que ele faça aquilo. Quando ela não é capaz de compreender o outro como alguém totalmente outro. O meu filho não é uma extensão dos meus desejos. Isso é muito cruel. Eu fazer o meu filho a extensão dos meus desejos. Então eu não fui pianista, o meu filho vai ser. Mesmo que ele não tenha vocação para isso, o pobre do menino vai ficar lá dia e noite em cima de um piano, aprendendo um instrumento que ele não gosta, porque a mãe quer que ele aprenda. Não. O amor é, antes de tudo, a investigação das possibilidades que o outro tem. Aí eu entro ali para promover. Se eu posso entrar na sua vida para lhe ajudar a alcançar a sua melhor parte, eu sou bem-vindo. Agora, se eu entrar na sua vida para lhe privar de chegar na sua melhor parte, eu não faço nenhuma diferença. Eu posso perfeitamente ficar de fora. Se for para estabelecer um vínculo de amizade, de namoro, de casamento, que seja com alguém que esteja interessado com a sua libertação. Porque senão, cuidado, esse amor pode ser um cativeiro. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se você não leu esse livro, por gentileza, permita-se. Algumas pessoas acham que o livro é um pouquinho complicado nas primeiras páginas. Não. Muitas vezes a gente precisa vencer a preguiça. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, leia. Porque é impressionante como a leitura desse livro desperta em nós a consciência de que nós vivemos amarras. Volto a dizer. Às vezes nós não estamos percebendo que estamos amarrados. É porque a gente acostumou com o cativeiro. No sequestro é assim. Chega um momento, depois de muito tempo de sequestro, a gente começa até a ficar amigo do sequestrador. O sequestro do corpo é assim. Você já observou? Já ouviu o testemunho de quem foi sequestrado? Depois de um tempo de sequestro, fica amigo do sequestrador, por uma questão de sobrevivência. Às vezes nós estamos assim dentro de casa, marido e mulher, mãe e filho, amigos. Um bando de gente sequestrada que é incapaz de provocar
de dar um grito de alforria e falar: olha, chega, eu não quero viver essa escravidão. Se for para permanecer ao meu lado, se é para estar aqui ao meu lado, que seja para me ajudar a fazer o que Deus quer fazer em mim. Por favor, não venha ser um empecilho para a ação de Deus na minha vida. Isso, minha gente, é uma palavra que pode parecer dura e é necessária nos nossos dias. Precisamos ter coragem de delimitar o território e falar: olha, aqui, se quiser entrar, tira as sandálias dos pés, que meu coração é um solo sagrado. Que Deus lhe ajude nesse processo, que ser livre dá trabalho, viu? Eu sei, estou vivendo o meu processo diariamente, e eu sei onde eu tenho que cortar, as arestas que eu tenho que cortar, as pessoas que eu tenho que manter uma certa distância, porque senão a gente fica território do outro, e o outro acha que tem o direito de fazer o que quer no coração da gente. Não é bem assim, não. Deus nos ensina que o nosso coração é um território sagrado, e só tem o direito de participar desse coração aquele que estiver com as mesmas intenções que Deus tem para nós. Preste atenção nas pessoas que participam da sua vida. Se elas não têm as mesmas intenções que Deus tem para você, você precisa estabelecer o limite. Toda vez que nós vivemos uma traição, a gente opta por recomeçar, você terá de viver o desafio do amor sem confiança. Eu me lembro que uma vez eu escrevi sobre isso no Twitter, e algumas pessoas contestaram: ah, mas se não existe confiança, não existe amor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso muito bem amar o meu filho e eu não confiar nele, por aquilo que ele já fez, né? Pelas desobediências, mas eu amo. Enfim. Então eu posso muito bem amar e não confiar mais. Aí fica mais difícil prosseguir. Porque quando eu amo e confio, eu tenho dois alicerces. Quando eu só amo e não confio, eu posso contar apenas com um alicerce para o relacionamento. Mas aí nós temos uma chance. É mais fácil você reconstruir a confiança do que você reconstruir o amor. Quando a gente deixa de amar, é muito difícil a gente reconstruir o amor. Porque o amor, ele é um movimento muito natural em nós. Eu não tenho como dizer assim: eu vou amar. Não. Eu posso até dizer: eu vou cuidar, eu vou fazer um esforço para ser generoso, para ser amoroso. Mas amor que une duas pessoas e faz um casamento dar certo, eu acho que a decisão é a continuidade do que já existiu anteriormente. Então, quando um casal perde o amor, fica muito mais difícil reconstruir a relação. Porque a gente não sabe por onde puxar esse amor, porque ele é muito misterioso. Já a confiança não. A confiança já é um território mais esclarecido. É mais fácil você buscar ações do dia a dia que possam ajudar a reconstruir a confiança. Por exemplo, nossos celulares não terão senha. Nós não teremos o que esconder um do outro. Casal onde houve uma traição precisa, no primeiro momento da reconstrução, cair por terra todas as situações que poderiam gerar a desconfiança do outro. Ah, padre, mas ele tem direito e eu tenho direito. A gente tem direito quando tudo está bem. Se há a intenção de reconstruir a confiança, é preciso retirar da pauta do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tudo aquilo que possa reafirmar a desconfiança. Então, se o celular está com senha na vida de um casal, pode ser que ele tenha alguma coisa a esconder de mim. Eu não estou dizendo que você não tem que ter senha no seu celular se você está numa vida normal, onde a confiança está estabelecida e a sua esposa não se importa de que seu celular seja travado. O que eu vou dizer para você: o celular é o lugar das traições. Essa internet trouxe muita coisa boa, mas ela trouxe também uma porta imensa para as nossas desgraças. Essa internet, essa facilidade com que nós nos comunicamos, com que a gente fica amigo de 1000 pessoas no Twitter, no Facebook, no Instagram.
Toda hora essas pessoas estão invadindo a nossa vida, estão retirando-nos do prumo. Então, uma boa forma de demonstrar que nós queremos mudar é até uma afastada dessas redes sociais. Isso ajuda a reconstruir a confiança. Quando você percebe que há uma conduta muito concreta indicando uma boa intenção. Então, meu amigo, se você dissesse que não existia mais amor, eu diria que a sua situação é mais difícil. Mas se você diz que ama e só perdeu a confiança, vamos reconstruir isso. A confiança pode ser reconstruída sim. Volto a dizer, em fazer cair por terra tudo aquilo que possa ser misterioso entre vocês dois. Fiquem mais juntos. Às vezes nós acabamos levando o outro a trair-nos, porque nós nos ausentamos demais. Casal é assim. Se você que trabalha muito, cuidado. Você pode estar trabalhando demais, ganhando dinheiro, isso e aquilo, mas você está perdendo afetivamente, porque você está diminuindo a força do vínculo que você tem com a sua esposa, com seus filhos. E o coração, às vezes vazio, volta a dizer, com o celularzinho na mão, com aquele tanto de gente bonita, disponível, carinhosa, amorosa, porque na internet todo mundo consegue ser lindo, amoroso, carinhoso, perfeito. Aí é o diabo batendo na porta. E você não está lá, porque você está muito ausente, se ausentou demais, deixou de ser vigilante. Sabe aquela história da vigilância que Jesus nos ensina? É para tudo na vida. Seja vigilante nos seus relacionamentos. Outro dia mesmo, Christian aproveitou que nós fomos fazer o programa de direção espiritual, não pensou duas vezes. Pôs a esposa dentro do carro e foi fazer uma lua de mel lá. Foi, Christian? Isso é importante demais na vida do casal. Criar oportunidade de vocês estarem juntos. Peça a mãe, peça alguém que possa ficar com as crianças. Saia um dia, à noite, os dois. A vida precisa ter romantismo. O amor de vocês merece isso. Às vezes vocês têm um cotidiano muito duro. Trabalham, chegam em casa tão cansados e vocês perderam o prazer de se desfrutarem. Sabe, desfrutarem a vida a dois. Outro dia o palestrante lá em Belo Horizonte dizendo, né, que os padres não puderam casar, que era uma maneira que a igreja tinha de... Como é que foi que ele falou? Acho que era propor o celibato para não ter sexo, né? Para viver bem a opção de não... Aí ele diz, não, é só deixar casar, porque depois que casa não tem sexo mais. Geralmente é assim, falou. E todo mundo riu muito, porque um pouco é verdade mesmo, né? Casa e depois vai perdendo até o prazer da vida sexual, vai virando uma rotina tão enfadonha. O casal está lá há mais de um mês sem praticar. Não pode, você precisa cuidar. A vida sexual ela é um complemento da vida amorosa, sobretudo o carinho. Se deixa de existir esse carinho, que é tão importante, para o outro sentir-se valorizado, para o outro sentir-se amado. Ah, minha gente, é muito difícil, porque depois o traidor, ele vai trazer aquilo que você não está oferecendo para ela. O contrário também. Né? De repente você deixa de oferecer, o traidor vai lá, leva tudo. A traidora, você como esposa. Às vezes eu tenho, não sei, posso estar enganado, mas às vezes as mulheres são mais atentas ao que falta ao casamento. E é por isso que elas têm tanta necessidade de discutir a relação, e o homem tem implicância disso. O que é discutir a relação? É alertar para aquilo que pode ser a porta para um acontecimento desagradável. Então vamos restabelecer a confiança, porque se o amor existe, nós já temos a metade do caminho andado. Eu desejo do fundo do meu coração que essa disciplina na vida cristã possa nos ajudar a viver os nossos relacionamentos, porque sim,
Quando eu vivo a disciplina da minha vida cristã, eu fico mais atento ao amor que eu amo e ao cuidado que eu preciso ter para que esse amor dure no tempo. Você sabe que a saúde mental, emocional, psíquica, dê o nome que você quiser, ela depende da nossa reconciliação pessoal. Uma mente harmoniosa é fruto de uma reconciliação diária que a pessoa vive consigo. As neuroses, elas são expressões justamente dessa falta de harmonia. O viver reconciliado consigo é fundamental para a gente ser saudável emocionalmente. E a gente percebe isso. Vai conviver e você vai descobrir que quanto mais harmonia existir ali naquela pessoa, quando eu falo harmonia, eu estou me referindo à capacidade que aquela pessoa teve de reconciliar-se consigo, de perdoar-se, de virar a página quando precisou, de sepultar os seus mortos, de acolher as suas perdas. Aquela pessoa que está fazendo uma experiência de não guardar o que não valeu a pena, uma saúde espiritual, emocional, psíquica, fruto das inúmeras reconciliações que a gente precisa viver ao longo da vida. Quantas vezes você precisa se perdoar ao longo do dia? Não sei. Mas não perca a oportunidade de se perdoar, porque isso é cristianismo. Mas um perdão fecundo, que alcance de verdade as estruturas da sua mente, a maneira como você se pensa. Porque o perdão, ele acontece na nossa mente. Depois é que ele vai provocar efeitos no coração. É aqui dentro, na cabeça da gente, na maneira como nós pensamos. Essa semana mesmo eu escrevi isso no meu Instagram, de como às vezes é difícil curar o sentimento, porque a gente não curou a mente. Se a gente não cura o pensamento, a gente não vai curar o sentimento. O sentimento é um desdobramento daquilo que a gente pensa. Eu erro, eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não faço o que eu gostaria de fazer, não tenho a delicadeza que eu gostaria de ter. Então às vezes meto pés pelas mãos e eu não tenho uma sentença condenatória que me faz perder a esperança na possibilidade de viver diferente. Não. Eu acredito que diariamente posso ser perdoado por todos os erros cometidos. O Deus cristão não é um Deus que nos condena ao inferno. Ele está nos oferecendo diariamente. Eu não estou falando nem de um inferno futuro não, viu? Escatológico, não. Estou falando do inferno agora. Desse que a gente constrói na nossa vida a partir das nossas escolhas. Eu não preciso viver condenado a este inferno. A experiência que eu faço de Deus é uma experiência de perdão diário. Todos os dias eu tenho a oportunidade de ser por Ele perdoado, de viver reconciliado. Viver a dinâmica da misericórdia é viver diariamente a autorreconciliação, que depois me devolve mais saudável para os outros. Se eu não vivo a minha autorreconciliação, eu vou virando um chá de poejo, como diz lá em Minas. Difícil de ser bebido. Ruim. Eu não quero me tornar um chá de poejo. Às vezes, quando eu fico protelando as minhas reconciliações, eu vou me transformando numa pessoa amarga, difícil, insuportável às vezes. Não podemos ser assim. Precisamos viver a reconciliação, a misericórdia do Senhor numa dimensão muito íntima, pessoal, acolhendo-a diariamente como uma regra de vida. Eu não sou perfeito, mas eu mereço uma nova oportunidade. Às vezes nós achamos que a misericórdia de Deus exercida na nossa vida, ela é capaz de curar-nos, ela é capaz de levar-nos adiante. Sim, ela é sempre capaz. Mas se você não faz a experiência de aplicar essa misericórdia no seu dia a dia, tendo coragem de perdoar-se por aquilo que você não soube viver, ela não encontra o seu efeito. Ou melhor, ela não provoca o efeito que poderia provocar.
Nós precisamos diariamente perdoar-nos. Então eu preciso pensar diariamente, a partir da lógica da misericórdia: há um Deus que não desiste de mim, por mais frágil que eu seja, por mais indigente que eu seja, da mesma forma como minha mãe não desistiu de mim, e cuidou, e cuidou, e cuidou, e cuidou, até o momento em que eu fui ganhando autonomia para que eu pudesse me cuidar. Então essa é a primeira dimensão da misericórdia. Deus alcança a nossa indigência diária, restaura-nos e depois nos envia, para que, estando nós reconciliados com Ele, nós também tenhamos condições de oferecer reconciliação àqueles que passarem por nós. Eu, na oportunidade de ser quem eu sou, de ouvir tantas pessoas, de ler tantas pessoas, né? Hoje talvez eu não tenha tantas condições de ouvir, mas eu tenho condições de ler o que as pessoas me escrevem. Como as pessoas estão necessitadas dessa autorreconciliação, se perdoarem, se permitirem uma nova oportunidade. Tanta gente passando por cima dos seus problemas, virando páginas sem resolver os problemas, acumulando decepções, protelando, deixando para depois o perdão que precisaria ser vivido hoje. Sim, isso não edifica ninguém. Nós precisamos ser beneficiados com aquilo que a gente acredita. E o ser beneficiado com aquilo que acredita é quando você percebe que você está se tornando uma pessoa muito melhor por aquilo que você acredita. Uma pessoa mais justa, mais verdadeira, mais solidária, mais misericordiosa. É interessante, minha gente, porque a dinâmica do amor é que nos amadurece. Desde quando muito pequenos, aliás, nós já experimentamos o mundo a partir da experiência do amor e do cuidado, porque se alguém não nos ama, se alguém não nos cuida, a gente não dura muitos dias. Nós somos absolutamente necessitados do amor e do cuidado de alguém, que faz parte da indigência humana. Nós nascemos imperfeitos demais. Nós não somos capazes de buscar o nosso próprio alimento. Não somos capazes de buscar a água da nossa sede, o cobertor para aquecer-nos do frio. Tudo, em tudo, nós dependemos de alguém. Então a gente já nasce entendendo o significado da misericórdia assim. Se você agora está me assistindo, tem a oportunidade de me ouvir, é porque alguém cuidou da sua indigência. Alguém exerceu misericórdia. Porque a misericórdia é justamente essa aproximação existencial entre as pessoas. Quando um coração sente com o outro. Então o amor misericordioso da minha mãe me tornou possível. Ela me escolheu todos os dias. Enquanto eu não tinha condições de lutar pela minha vida, ela lutou por mim. Enquanto eu era absolutamente indigente, sem nenhuma condições de fazer uma escolha que pudesse favorecer a continuidade da minha vida, a minha mãe me escolhia por mim. Ela escolheu cuidar da minha indigência. O meu coração é capaz de experimentar a sua miséria, então eu sou misericordioso com você. Da mesma forma como você também pode sentir com o meu coração a miséria que não é sua, mas com a qual você se identifica naquela hora. Misericórdia, o princípio de compaixão também, quando nós sentimos a paixão do outro. Tudo isso é tão significativo na vida humana. E nós aprendemos que Deus é essa misericórdia. E naturalmente somos convidados a pensar na história que nós vivemos, naquilo que humanamente nós podemos experimentar, dessa misericórdia que nos foi oferecida. Por isso, pensar sobre a misericórdia de Deus, inevitavelmente nos leva a pensar na misericórdia que nós exercemos uns com os outros. Deus é amor, Deus é acolhimento, Deus é perdão. E todas as dimensões do amor que nós podemos
conhecer humanamente: a fidelidade, a simplicidade, a verdade, tudo que se desdobra do amor. E olha que nós experimentamos o amor machucado, né? Porque todo amor humano sempre tem as marcas do nosso pecado, das nossas imperfeições. Mas é a partir do amor humano que nós podemos entender o amor de Deus. Nós não conhecemos outro. Nós não podemos ter outra experiência a não ser a humana. Então é a partir dessas imperfeições que nós temos a oportunidade de mergulhar no amor perfeito do Senhor por nós. Sem máculas, sem fazer acepção de pessoas, sem excluir ninguém. Sempre que eu me ponho a pensar na misericórdia de Deus, que é uma forma muito privilegiada de conhecê-lo, é muito interessante porque para conhecer alguém nós precisamos mergulhar nas suas virtudes e nos seus defeitos, né? Como Deus não tem defeito, a gente tem essa feliz oportunidade de mergulhar nas suas graças, nas suas dádivas, que nós reconhecemos como virtudes, que nós humanamente queremos imitar e viver também. E todas as vezes que eu penso nas graças que me revelam quem é o coração, como é o coração de Deus, a misericórdia é a primeira coisa que me ocorre. Eu experimento um Deus misericordioso, um amor que é oferecido a todos, a santos e pecadores. Da mesma forma como o sol nasce para todos, ele não brilha apenas sobre os justos. Não, ele brilha também sobre os injustos. E o amor de Deus é constantemente oferecido a todos nós. Eu me lembrei muito de uma frase de Padre Deon, que é o fundador dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, onde eu tive a minha formação. E você já deve ter até me escutado falar isso. Padre Deon dizia: Deus não pode fazer nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. Não há cruz apenas me ligando a Deus. A fé, a experiência religiosa, ela não pode me provocar apenas a oportunidade de encontrar o Senhor. Mas eu também encontro o Senhor nos irmãos. São as duas dimensões da nossa fé. Eu falava sobre isso na Sexta-feira Santa, lá na minha comunidade, que nós experimentamos a cruz a partir dos dois traços. O vertical, que nos leva ao céu, mas experimentamos também a cruz na sua linha horizontal, que é aquele encontro com a humanidade. Sim, eu estou ligado a Deus, mas também estou ligado aos meus irmãos, às pessoas que fazem parte da minha vida, as pessoas aquelas que eu vou encontrar pelos caminhos que eu passar. Se eu experimento apenas a dimensão vertical, eu fico uma pessoa alienada. E a minha fé não é capaz de fazer nada por aquelas pessoas que me circundam. Ela não altera a vida de ninguém. O bonito é quando a fé faz este movimento de me levar a Deus e depois de me devolver melhor para as pessoas. Aí sim nós estamos falando de uma fé aplicada, existencial, que produz frutos. Às vezes eu penso, minha gente, que o nosso cristianismo, ele não transforma o mundo como ele poderia transformar, porque ele é teórico demais. Ficamos apenas na dimensão vertical da fé. Uma relação com Deus, sim, somos fiéis, fazemos as nossas orações diárias, levamos a nossa cruz no pescoço, os nossos símbolos religiosos, nos identificando, mas nem sempre a nossa atitude, o nosso dia a dia é marcado por essa fé que nós dizemos professar. E a gente sabe que quando nós não somos capazes de colocar em prática aquilo que nós estamos vivendo teoricamente, gera dentro de nós uma frustração. E nem é o outro que vai nos acusar disso, não. Mas é você mesmo que vai identificar que não há um resultado satisfatório daquilo que você diz crer. É verdade. Tudo aquilo que eu faço, toda a dimensão do meu fazer, não é nada se o meu coração não estiver envolvido. Não toca ninguém.
Uma ação sem coração é uma ação sem alma. Então a experiência que eu faço de conhecer esse Deus misericordioso, a dimensão vértice da minha fé, ela me devolve ao mundo. Então experimentou a minha misericórdia, então agora leve por onde você vai. Por onde você for, fale desse amor de maneira concreta às pessoas. Tudo. Quando a gente entra nesse mundo, inicia-se a necessidade de sermos educados. A antropologia cristã nos diz de maneira linda que nós nascemos indivíduos. O que é indivíduo? Aquele que não é capaz de separar-se de si. O indivíduo está absolutamente limitado. Ele não sabe sair dele. Mas a nossa vocação é ser pessoa. E a antropologia cristã nos diz que nós só somos pessoas quando nós estamos na posse do que somos, e estando na posse do que somos, nos damos aos outros. É isso que faz a gente ser pessoa. Mas é um movimento. Não é somente quando você se tem, que você já ouviu muitas vezes isso, que você não pode dar ao outro aquilo que você ainda não tem. Não é verdade? É uma regra da vida. Quem não se tem, não vai se dar a alguém de maneira bonita. Mas também não é somente se tendo que você é pessoa. Da mesma forma como também não é somente se dando que você é pessoa. A antropologia cristã nos diz que nós somos pessoas quando nós vivemos um movimento de nos termos e nos darmos. Mas a gente precisa ser educado para isso. Quando você era criança, você era incapaz de dividir qualquer coisa. Você não compreendia nem a sua mãe como uma outra pessoa. Você achava que a sua mãe era uma extensão das suas necessidades. Tanto é que há uma fase da nossa vida que a gente quer incorporar o mundo pela boca. A gente quer mastigar tudo, porque tudo a gente interpreta como uma parte nossa. Você nunca considera que aquela mordida pode doer na sua mãe. Você é incapaz de esperar que sua mãe termine de tomar um banho para levar o seu alimento, ou o cobertor do seu frio, a água da sua sede. Sabe quando você começou a ser educado? Quando você começou a entender que quando a gente tem um brinquedinho, a graça de ter um brinquedo é quando a gente brinca com alguém. Quando a gente divide o que a gente tem com alguém. O primeiro movimento nosso é sempre individualista. Não é nenhum problema, é fase normativa na psicologia, a gente chama. Você tem que passar por ela. Mas se não estiver alguém atento a esse momento de educar você, para que no momento que você entende os primeiros passos da solidariedade, você nunca será capaz de ser uma pessoa inteira. Não. Será sempre marcado pelo egoísmo de querer tudo para você, de querer tudo na sua hora, tudo no seu tempo. Quando nós compreendemos quem somos como pessoas, você vai aprendendo a se dar. É por isso, minha gente, que ter uma casa, um lar, que é muito mais do que um aglomerado de paredes, eu costumo dizer que o lar é um sentimento que nos ocorre. É uma intimidade que você percebe imediatamente quando você entra lá dentro. Qual é a riqueza da sua casa? As paredes bonitas, os revestimentos clássicos, a mobília bonita? Não. O luxo que nós podemos ter dentro de casa são as pessoas que nos amam e nos educam para chegarmos ao melhor que Deus quer de cada um de nós. Você começou a ser evangelizado não é quando você foi para a catequese. Foi quando a mãe percebeu que você estava sendo egoísta com seu irmãozinho e ela veio lhe dar a primeira lição de solidariedade que gerou a multiplicação dos pães. Não, minha filha, não seja egoísta.
A primeira lição evangélica que nós recebemos na vida não veio com os formatos religiosos da pregação, nem tampouco da catequese. Foi quando você descobriu que só faz sentido ter se for para dividir com alguém. Você começou a aprender a dividir o que você tinha, e depois você evoluiu tanto na compreensão da divisão, que você começou a exercer a forma mais elevada de divisão, que não é dar o que você tem, é dar quem você é. Porque às vezes você vai encontrar muita gente pobre que necessita materialmente da nossa ajuda, sobretudo nos dias de hoje, em que o Brasil está tão empobrecido em tantos lugares, em tantas situações. Muita gente vai precisar que você tire um pouquinho do pouco que você tem e contribua. Aliás, nas nossas periferias, onde as pessoas mais simples moram, reina a solidariedade. Muito mais às vezes do que entre pessoas ricas de posse. Lá é lindo você compreender que quando você tira a mão do bolso para ir dar alguma coisa a alguém, você está matando a fome material, essa que dói no corpo. Mas não se engane, na maioria das vezes as pessoas vão pedir que você mate a fome emocional que ela tem. As pessoas estão muito necessitadas de encontrarem outras que se doem. E esse é o gesto evangelizador que mais convence as pessoas nos dias de hoje. Aqueles que não creem nos observam, minha gente. E o que eles esperam de nós? Uma mensagem moralista? Não. No primeiro momento não dá nem para falar de moral, falemos depois, quando o amor estiver estabelecido. A primeira coisa que nós precisamos fazer é olhar nos olhos dessas pessoas que têm sede de Deus e oferecer a elas o Deus que nos habita. Eu tenho um Deus que mora em mim. E Ele é tão grande que Ele não cabe em mim, eu preciso dividi-lo com você. Na maioria das vezes, minha gente, eu como padre, as pessoas me procuram por isso. Na maioria das vezes, o que as pessoas esperam de mim é que eu dê um pouco daquilo que Deus é em mim. Me ofereça o Deus que está em você. Quando a gente se relaciona, é lindo quando você percebe que o seu relacionamento de amizade ou o seu relacionamento de namoro, que depois virou casamento, é um relacionamento onde vocês oferecem o Deus que habita cada um de vocês. Aí nós somos pessoas inteiras, porque é o Cristo reunindo as nossas partes, ajudando-nos na evolução. Porque o diabo, sabe qual é o grande objetivo do diabo? É que a gente fique indivíduo a vida inteira. Porque o diabo tem muita chance no coração individualista, no coração que não pensa no outro, no coração que está sempre marcado pela inveja, pelo orgulho, pela prepotência, pela falta de caridade. E nós não queremos dar esse espaço a ele. Eu quero que tudo em mim seja educado, para que eu seja uma pessoa, e sendo uma pessoa, o Deus que me habita possa sorrir para o Deus que habita em você. Essa é a sua vocação. Quando você diz que Deus lhe habita, que Deus está em você, como é que você pode conciliar as prisões emocionais que tantas vezes nós vivemos com a certeza de que Deus está em nós? Se você é um território consagrado, eternamente conquistado pelo Senhor, não faz sentido dividir com aquilo que lhe destrói. Não faz sentido você alimentar os vícios que despersonalizam, que ofuscam a imagem e semelhança de Deus em você. Não faz sentido você alimentar aquele namoro, aquele relacionamento promíscuo, indecente,
desrespeitoso, onde você se sente muito mais uma praça pública, onde o outro joga o seu lixo emocional e não está nem um pouco preocupado com o mal que ele lhe faz. É libertação. Às vezes o que Deus espera de nós é que você termine aquele relacionamento que está ofuscando a imagem e semelhança dele, porque você não pode estabelecer vínculo com ninguém que não queira para você o mesmo que Deus queira. Sua opinião é importante para nós. Comente abaixo. Inscreva-se para mais conteúdo enriquecedor e ajude-nos a espalhar essas mensagens positivas compartilhando este vídeo.